Teve um comentário aí no meu último vídeo do faltando dinheiro por causa do coronavírus. Comentário bem bonitinho, falando que eu tenho que ser generoso, que eu tenho que ser, entre aspas, bonzinho, que eu não posso cruzar o braço para quem estiver passando necessidade. Mais ou menos isso, mais ou menos desse jeito. Dá para interpretar isso no comentário de um colega aí. E eu só tenho a dizer que as pessoas elas devem parar de supervalorizar a vida, parar de supervalorizar a existência, seja a sua existência, existência do próximo. Vocês não são nada, não passam de uma poeira, um grão de poeira no cosmos. E não adianta querer fomentar uma dúvida intrínseca na cabeça dos outros, das pessoas mais fracas, e tentar jogar a culpa do fracasso nas costas do Estado, nas costas do Lula, nas costas do Bolsonaro, jogar o fracasso nas costas do coronavírus, jogar o seu fracasso nas minhas costas, querendo que eu aceite, que eu ajude, que eu não fique de braços cruzados, que eu seja um Dark Knight salvador dos fracassados. Eu não tô nem aí. Não deu para entender ainda os meus vídeos? Veja lá o meu, acho que é um dos primeiros vídeos. Eu não sou seu amigo. Eu não sou seu amigo. Não sou amigo da tua família. Não quero saber de ninguém. Estou pouco me fudendo pro ser humano. O ser humano é consciente. Pode optar por fazer o que quiser nessa vida. O único ser que eu poderia ter dó seria o animal. Animal irracional. Porque ele fica à mercê dos humanos desprezíveis, humanos vermes, humanos que somos vírus desse planeta, que o degradamos constantemente, dia após dia. Vamos em um lugar, deterioramos com o ambiente, com toda a fauna, flora, e no momento em que não há mais o que sugar dali, atuamos como um hospedeiro, vamos para outro corpo, outro lugar, outro ambiente, outro continente. Então, eu não tenho pena nenhuma de humano algum. Agora, sobre culpa, aproveitando a culpa pelo fracasso, pensei aqui um pouquinho, a culpa pelo seu fracasso, eu divido em algumas espécies de culpas, subdivisões de culpa. A culpa pelo seu fracasso pode ser exclusivamente sua. E só há um caso em que ela é exclusivamente sua. A culpa pelo fracasso. São casos raríssimos de se ocorrer. Quando ocorre? Quando você é filho de pais inteligentes, pais com bom senso, pais ricos, bem de vida, que lhe deixaram um respaldo econômico financeiro muito grande, pais que foram excelentes na educação, te deram todo o apoio psicológico, emocional necessário para uma criança crescer bem, te ensinaram todos os macetes da vida, e você, por culpa exclusiva sua, torrou toda a grana, torrou a empresa dos pais, quebrou a empresa dos pais, não aproveitou a oportunidade. Então, aí você tem que se fuder por culpa exclusivamente sua. Agora, a culpa pode ser exclusiva da aleatoriedade ou sorte, como quiser chamar. Quando os pais são inteligentes, os pais são ricos, e te ensinaram tudo da vida, te deram respaldo psicológico, só que deram tudo ali, tudo, a mesma coisa do caso anterior, só que
um caso fortuito, um caso de força maior, uma aleatoriedade, a sorte fode com tudo em segundos, acaba com a sua vida. Seja porque é complicado de pensar num exemplo desse, mas vou dar aqui um exemplo. Você, por exemplo, herdou uma empresa de transporte. A empresa e o estacionamento dos seus caminhões, da sua família, você é inteligente, seus pais eram inteligentes, te ensinaram tudo, você é um rapaz inteligente, trabalhador, justo, correto, fez tudo certo e num determinado dia o seguro do patrimônio da sua empresa e dos caminhões venceria na sexta e você renovaria na segunda. No fim de semana pegou fogo na sua fábrica e todos os seus caminhões. Você ficou fracassado por uma aleatoriedade, por uma sorte do destino, um azar do destino. É culpa exclusiva do destino. Aí você não teve culpa em nada. Seus pais fizeram tudo que era possível eles fazerem, te deixaram respaldo. Você fez tudo que lhe era possível e a sorte, o azar, a aleatoriedade fez de você um fracassado. Fez você fracassar. A culpa, a meu ver, ainda pode ser exclusiva da sua família. Quando ocorre esse tipo de culpa, do seu fracasso. O seu fracasso pode ser por culpa exclusiva e única da sua família. Ocorre quando você tem pais burros, ignorantes, pobres, desprovidos de senso ético-moral, pais que não te ensinaram porra nenhuma da vida e que, além de serem esses lixos que eu acabei de descrever, eles abalaram o seu psicológico de forma irreversível nos anos iniciais da sua infância, seja por maus tratos, por abuso, por diversas atitudes que eles podem fazer, causando transtornos psicológicos que você não conseguirá se divorciar pelo resto da sua vida, o tornando um fracassado por tabela, um fracassado de via reflexiva. Esse tipo de fracasso é culpa exclusiva e única da sua família. Você não tem nada a ver com isso. Outro tipo de culpa pelo fracasso que eu entendo é a culpa concorrente sua e de sua família. Ou seja, os culpados pelo seu fracasso são você, mas não só você. Você e sua família, como partícipes na culpa. Isso ocorre quando você é filho de pais burros, ignorantes, chucros, pobres, que não te deram respaldo financeiro, não te deram respaldo psicológico, não te ensinaram porra nenhuma da vida, não te passaram os macetes da vida, e você também, só que não te prejudicaram psicologicamente, simplesmente foram esses lixos de pais, só que não te prejudicaram igual no caso anterior. E você não faz nada para deixar de ser um fracassado. Você fala, foda-se, sou fracassado, foda-se. Então, a culpa é concorrente pelo fracasso, porque seus pais não fizeram nada para te ajudar e você também não fez nada para se ajudar. Logo, a culpa é conjunta. Culpa da família, que deveria ter dado o respaldo mínimo necessário, e a culpa é sua também. E outro tipo de culpa que eu vislumbro é a culpa concorrente de sua família e de força maior, aleatoriedade, sorte, azar, destino, chame como você quiser. Esse tipo de culpa pelo seu fracasso, quem está envolvido no seu fracasso é a sua família e o destino nessa culpa aqui. Quando ocorre esse tipo de culpa pelo fracasso? Quando os seus pais são burros, ignorantes, chucros, pobres, não te deram respaldo psicológico, respaldo financeiro, não te deram respaldo emocional, não te ajudaram na vida. Só que, muito embora os pais tenham sido esses lixos, como nos casos anteriores, neste caso em que você não tem culpa alguma pelo seu fracasso, você se esforça para não ser fracassado.
você faz tudo o que está ao seu alcance. Você estuda, lato sensu aqui, estudar não só o estudo formal e imposto pela corrida dos ratos da matrix social. Você estuda, pode ser um estudo ensino médio, fundamental, superior, pós-graduação, estudar para investimento, estudar técnico, estudar por conta, estudar para crescer, para desenvolver o seu intelecto, desenvolver o seu... todas as áreas de conhecimento que você entenda necessária para conseguir angariar o dinheiro necessário para não se tornar um fracassado. Você trabalha pra caramba, você não é corpo mole, você aceita qualquer tipo de trabalho justo, honesto, correto, para não ser um fracassado. Você estuda, estuda, estuda. Só que pelo destino, pela aleatoriedade, pela falta de sorte, que o peso da sorte, da aleatoriedade, para sua vitória, para deixar de ser fracassado neste caso, é enorme, é enorme. Porque por mais que você faça tudo isso, você vai depender muito da sorte. E se ela não jogar a seu favor, você vai ser um fracassado do mesmo jeito. Só que neste último caso, você não terá culpa alguma. Você não terá se auto-sabotado. Quem terá culpa do seu fracasso, nesta hipótese que eu apresento, é a sua família em concorrência com a sorte, em concorrência com o destino. Sua família e o destino foram os culpados pelo seu fracasso. Aí o colega fala que eu tenho que ser bonzinho, eu não posso cruzar os braços, eu tenho que ajudar. Como que eu não vou ajudar alguém que está passando por dificuldades agora com o coronavírus? Colega, em todos esses casos, em todos os tipos, espécies, subespécies e divisões do fracasso, se não foi culpa exclusivamente sua, a sua família está envolvida. A culpa é dos seus pais. Em todos os casos de fracasso, a culpa subsidiária, a culpa anterior, a culpa precedente é dos seus pais. Os seus pais não tendo dinheiro, entenda, bote na cabecinha isso. Para ter filho nesse mundo, desde que o mundo é mundo, para ter filho, você tem que ter um respaldo financeiro muito forte. Os seus pais, antes de ter você não era para existir. Você que está ouvindo isso daqui, não era para você existir. Porque eu parto do princípio que quem é extremamente bem-sucedido, multimilionário, não vai estar me ouvindo. Então, você, colegas, não era para você estar me ouvindo. Eu não era para estar falando aqui para vocês, porque não era para ter nascido também. Vocês não eram para ter nascido. Porque se os nossos pais tivessem bom senso, um pai e uma mãe, para ter filho, desde que o mundo é mundo, tem que ter dinheiro, muito dinheiro. Dinheiro para sustentar a melhor educação desde o maternal, a melhor educação na melhor escola da cidade, bancar intercâmbio, ter dinheiro para colocar nas melhores escolas de luta, de esporte, para criar disciplina já na criança. Seus pais, os meus pais, os pais de todo mundo, de qualquer pessoa, um casal que quer ter filho, antes de tudo ele tem que ser extremamente inteligente. Tem que ser inteligente, tem que saber, tem que ser um sábio, uma sábia, tem que ter um conhecimento amplo e vasto das vicissitudes da vida para poder ensinar, passar o caminho das pedras para o seu filho. Tem que ter uma sobriedade intelectual, uma sobriedade emocional fora do comum, para você conseguir criar um filho de maneira ímpar, criar um filho
com o mínimo necessário. Que é isso que eu estou falando, isso que eu já falei em outros vídeos e que eu vou falar outras vezes com certeza. Logo, se os seus pais não se enquadram nesse perfil que eu falo, a culpa é deles. Não fique bravo comigo, fique bravo com os seus pais. A culpa é deles. Eles não deveriam ter tido você.